então falar sobre como a gente vai avaliar e classificar essa criança com problema respiratório, certo? Lembrando que isso daqui é para criança a partir de 2 meses a 5 anos de idade, tá? Então, antes de tudo, a gente precisa perguntar para a mãe, né? O que a criança apresenta. Então, o IDP, ele trabalha com esses quadros aqui de classificação, tá? É uma forma bem mais prática de vocês conseguirem visualizar o problema, tá? Então, primeira coisa, a gente recebe bem essa mãe, né? A gente se apresenta, né? Fala o que a gente é na unidade e pergunta o nome da criança, correto? E vamos perguntar para a mãe qual é o problema da criança. Então, o que o seu filho tem? A mãe vai falar, né? Ah, ele tá com tosse, né? Tá reclamando de dor de ouvido, ou tá espirrando, ou tá com febre, né? A mãe vai te relatar o problema da criança. Então, a gente vai anotar, né, no nosso formulário de atendimento, se é a primeira consulta ou se é uma consulta de retorno para esse problema, tá? Isso daqui não é específico para doença respiratória, isso daqui é para todas as doenças do IDP. E a gente vai verificar se tem sinais gerais de perigo, tá? Vocês vão ver que para todas as doenças do IDP, a gente precisa ter em mente o que são sinais gerais de perigo, tá? Então a gente pergunta para a mãe, a criança consegue beber ou mamar no peito? Se ela estiver conseguindo, bem. Se ela não estiver conseguindo, isso daqui já é um sinal de perigo, tá? Pode mostrar que essa criança está com alguma hipoatividade, ela está hipoativa, por conta de algum problema de saúde. Vomita tudo que ingere? A criança apresentou convulsões ou movimentos anormais, né, dentro de 3 dias e 72 horas, isso é grave. Então, isso a gente pergunta para a mãe, tá? O que a gente vai observar na criança? Então, a gente observa se a criança está letárgica ou se ela está inconsciente, né? Isso é um sinal geral de perigo. A criança que está ali letárgica, né, hipoativa, não tem reflexo a nenhum estímulo, né? Se você brinca com ela, ela não dá uma risada, ela não movimenta o olho quando você pede para ela seguir a linha, ela não tem estímulo nenhum, né? Ela não tem reação a nenhum estímulo que você provoca para ela, tá? Se a criança apresenta um tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos, então o enchimento capilar, galera, é quando a gente faz aqui no dedinho, né? E verifica que demora muito para ter esse retorno venoso. Tá bom? Então, se demorar mais do que 2 segundos, isso não é bom, já é grave também. Se a criança tem batimento de asa nasal ou gemência, tá? Então, se ela tem batimento de aletas nasais, ou se ela fica com gemência, isso também é indicativo de risco, tá? Então, uma observação que tem aqui para vocês. Se uma criança tem qualquer sinal geral de perigo, ela necessita urgentemente ser referida para o hospital. Tá? Então, para qualquer doença, se a criança tiver algum sinal geral de perigo, a gente vai referir ela para o hospital, tá? Vamos passar. Então, a gente tem aqui, ó, para o problema que a gente está estudando nessa semana. Avaliar e classificar a tosse ou dificuldade para respirar. Se a criança, então, se a mãe falou que o problema de saúde da criança é que ela tem tosse ou ela não está conseguindo respirar, né? Está com dificuldade para respirar, a gente vai perguntar, né? Por quanto tempo essa criança tem essa tosse ou essa dificuldade de respirar? A criança tem sibilância, a gente não pergunta para a mãe, oi mãe, seu filho tem sibilância? Não, porque a mãe não vai saber o que é sibilância se ela não for da área da saúde, certo? Então a gente pergunta para a mãe, o bebê está tendo chiado no peito? Você conseguiu escutar algum chiadinho no peito? Sim ou não? Tá? Para identificar a sibilância, tá? Observar e determinar a frequência respiratória em 1 minuto. Então, a gente conta a frequência respiratória dessa criança em 1 minuto. Vale ressaltar que, se a criança estiver com febre, né, a gente precisa primeiro administrar um antitérmico, tá? Porque a febre por si só, galera, ela aumenta a respiração, tá? Porque a febre, ela altera o metabolismo da criança, o metabolismo ele fica todo acelerado, ok? Então, se a criança tiver febre, a gente vai fazer o quê? Primeiro administra o antitérmico e depois a gente conta esses movimentos respiratórios em 1 minuto, tá? Vamos verificar se tem tiragem subcostal, tá? Se tem estridor ou tem sibilância, tá? Então, a tiragem subcostal a gente consegue
observar, né? Lembra que eu falei para vocês que a tiragem subcostal é quando a musculatura acessória de respiração, ela fica entrando bem para dentro das costelas, tá? Então, isso mostra que é uma tiragem subcostal. E a gente, a partir da ausculta, a gente vai verificar se tem estridor ou tem sibilância, tá? Uma coisa super importante, a criança deve estar tranquila para a gente fazer essa avaliação. Se ela não estiver tranquila, chorando, gritando, nervosa, a gente não vai conseguir avaliar de forma correta, tá? E aí, quando a gente fala de frequência respiratória por minuto, a gente tem que verificar, né, identificar se essa criança ela tem taquipneia ou se não, se ela está eupneica, certo? Como que a gente faz isso? O IDP traz a classificação da seguinte forma: se for uma criança de 2 meses até 1 ano de idade, a gente define como respiração rápida. Alguém passou com um carro de som muito alto. Meu Deus, é domingo. Se a criança tem 2 meses, né, até 1 ano de idade, a gente define como respiração rápida se ela tiver 50 ou mais movimentos respiratórios por minuto. Aí a gente considera como respiração rápida, tá? Então, se é um bebezinho de 1 ano que tem 45 respirações por minuto, a gente não vai definir isso como respiração rápida. A gente vai definir se tiver apenas acima, né, 50 ou mais respirações por minuto. Se for uma criança de 1 ano a menor de 5 anos de idade e tiver 40 ou mais respirações por minuto, a gente já considera como taquipneia, ok? Então, essa é a definição de respiração rápida pelo IDP. A gente tem esse fluxograma que está lá no manual do IDP, né? Que ele traz a seguinte coisa. Uma criança que tem tosse ou dificuldade para respirar, né? Ou ela pode ter sibilância ou ela pode não ter sibilância, tá? Então, a gente classifica da seguinte forma. Verificamos, vamos avaliar essa criança. Já vemos que ela tem tosse ou dificuldade para respirar, certo? Ela tem tosse ou dificuldade para respirar, beleza? A gente avalia, tem sibilância? Se ela tiver sibilância, a gente vai avaliar, classificar e tratar. Se ela tiver sibilância, se ela tiver com sibilância, a gente vai avaliar, tratar e classificar a sibilância, que é um outro protocolo, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Agora, se ela não tiver sibilância, certo? A gente vai avaliar, classificar e tratar a tosse ou dificuldade para respirar. As classificações são diferentes, tá, pessoal? Uma criança que tem sibilância, provavelmente ela tem asma, então a gente vai classificar a sibilância como sibilância leve, moderada ou grave. Aí a criança que não tem sibilância, a gente vai classificar então ela para tosse ou dificuldade de respirar, que a gente tem a classificação de pneumonia, não é pneumonia, né? Ou pneumonia grave. Isso daqui é para vocês terem noção do que é o reconhecimento de um esforço respiratório. Vocês estão vendo isso daqui, ó, é batimento de aletas nasais. Então, quando a criança está aqui, ó, tá vendo? Ela está com batimento de asa nasal presente. Então, isso indica um esforço respiratório, uma dificuldade para a respiração, ok? É discreto, mas ela tem, tá? Isso daqui se chama fúrcula, tá? Vocês estão vendo? Que é bem aqui, ó, em cima é supraesternal, né? É a tiragem supraesternal ou fúrcula. Quando a gente tem a tiragem supraesternal ou fúrcula, que é, né, a gente verifica que está descendo bem na região supraesternal, isso também é indicativo de esforço respiratório. Vamos ver o próximo. Essa criança aqui também tá com fúrcula, né, que é a tiragem supraesternal. Esse daqui também é um exemplo. Esse daqui não é nada discreto, já é bem visível, né? Tá vendo? Tá com dificuldade de respirar. Isso daqui é retração intercostal, galera. Mais fúrcula, né? Mostrando essa retração supraesternal, tá?
Ele está com a retração e está com batimento de asa nasal. Ó, esse aqui também tem. Vamos ver. Aqui não dá para ver muito bem, mas tá vendo? Aqui já dá para ver bem melhor essa retração. Ó, isso daqui se chama tiragem subcostal. Esse é um exemplo de tiragem subcostal. É quando a gente tem esse movimento respiratório bem para dentro, tá? Ó, tá vendo? Isso daqui mostra um esforço respiratório muito grande, muito grave. Tá? Isso daqui é tiragem subcostal, tá? Vamos ver se ele vai dar para mostrar melhor uma tiragem intercostal. Ó, subcostal também, tá vendo? Olha, isso é retração intercostal. Quando a gente vê que a musculatura... Isso, intercostal. Isso daqui não é subcostal, tá vendo? Isso são retrações intercostais. São nas laterais, nas costelas, que a gente vê que a musculatura acessória, ela tá tendo um desconforto maior para a respiração, tá? Então, isso daqui é a retração intercostal, tá? Isso daqui dá bem melhor para a gente conseguir fazer essa visualização, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais. A fúrcula, né, que é a supraesternal, mais nessa imagem. Então, esses vídeos eram para vocês conseguirem verificar essas diferenças do que é um esforço respiratório. O que acontece? Eu falei para vocês de esforço de retração, oh meu Deus, desculpa, de tiragem universal. A tiragem universal, galera, é quando a gente tem retração intercostal, tiragem subcostal, a gente tem fúrcula, tá? Que é a tiragem supraesternal, acontecendo de forma simultânea. Então, a universal é quando a gente tem todas as tiragens acontecendo simultaneamente, tá? Não necessariamente quando a criança tiver algum problema respiratório, ela vai ter todas de uma vez. Ela pode ter só a fúrcula, ou só a subcostal, ou só a intercostal, tá? Mas se ela tiver todas, aí a gente já denomina como tiragem universal, tá? Bom, aí a gente tem um quadrinho aqui, como a gente vai avaliar, né, a criança avaliar, classificar e tratar a criança com tosse ou dificuldade para respirar, tá? Então, a primeira coisa, galera, eu tô olhando o meu caso clínico. Aí lá no meu caso clínico fala, o Joãozinho, né, não consegue se alimentar, né, está apático, né, apresentou febre, e tem respiração rápida, por exemplo, né, tem respiração rápida, mas não tem, o profissional verificou que não tem sibilância. Então, a gente vai fazer o quê? Se ele não tem sibilância, a gente vai avaliar e classificar por este quadro aqui, este quadro de tosse ou dificuldade para respirar, tá? Agora, se no caso clínico já estiver falando que tem sibilância, a gente não vai classificar primeiro para esse, a gente classifica primeiro no quadro de sibilância, que eu vou mostrar depois para vocês, tá? E aí depois a gente classifica para tosse ou dificuldade de respirar. Então, uma criança que tem sibilância, tá? A gente vai ver lá, uma sibilância moderada, a gente avalia ele para sibilância e depois a gente avalia para tosse ou dificuldade de respirar, tá? Então, vamos lá. Se é um paciente, né, que tem tosse ou dificuldade para respirar, e a gente verificou que ele tem um dos seguintes sinais, se ele tem qualquer sinal geral de perigo, então vamos colocar o exemplo do Joãozinho. O Joãozinho está letárgico. Isso já não é um sinal geral de perigo, que eu falei para vocês anteriormente? Gente, se tiver um sinal geral de perigo, a gente já classifica como doença grave, tá? Então, tendo já letargia, a gente já classificaria para dificuldade ou tosse de respirar ou como pneumonia grave ou como doença muito grave, tá? Essa seria a classificação. Ou então, se tivesse tiragem subcostal, a gente já classificaria como pneumonia grave. Ou se tivesse estridor, já classificaríamos como
pneumonia. Não precisa ter os 3 sinais e sintomas para a gente classificar como pneumonia. É um desses sinais ou sintomas já é suficiente para essa classificação, tá? Se for uma criança, então, que apresentou um desses sinais e sintomas, a gente classificou como pneumonia grave, o que acontece? Qual vai ser a conduta? Professora, é grave? Refere urgentemente para o hospital. Ótimo, essa vai ser a conduta. A gente vai referir urgentemente para o hospital. Só que antes disso, a gente pode fazer o quê? Dar a primeira dose do antibiótico, porque a gente já pode começar a antibiótico terapia empírica, mas geralmente isso não é feito em PSFs, tá? Mas vamos supor que é uma criança que a mãe levou para o pronto atendimento médico, né? O pronto atendimento médico não é uma unidade hospitalar, ainda não é uma unidade hospitalar, ok? Então, o que acontece? Se fosse uma criança que estivesse lá no PAN e identificou que ela tem pneumonia grave, já poderia fazer o quê? Pegar um acesso venoso e já iniciar a primeira dose de antibiótico terapia empírica e daí referir ela para a unidade de pediatria do hospital regional, ok? Outra coisa que a gente faz, vamos tratar essa criança para evitar hipoglicemia, tá? É uma criança que está letárgica, que está apática, né? Então, o que a gente faz? A hipoglicemia, pessoal, e a hipotermia, ela está muito associada, tá ok? Então, a gente tem que evitar a hipotermia para evitar a hipoglicemia. E, muito provavelmente, toda criança que chega numa condição grave dessa, ela pode estar hipoglicêmica. Então, a gente tem algumas condutas, né? Vamos fazer um destro, obviamente, né? Vamos verificar quanto que está o destro dessa criança. Se tiver baixo esse destro, então a gente vai fazer o quê? Vamos fazer as condutas para prevenir ou tratar essa hipoglicemia, né? Vamos fazer um flush de glicose, vamos verificar o que isso tem que ser feito, tá? Então, referir urgentemente para o hospital, que é uma das primeiras condutas que a gente já falou, né? Se tiver condições de fazer, então, esse tratamento inicial da primeira dose do antibiótico e tratar ou evitar a hipoglicemia da criança, faz e daí manda para o hospital, né? Que foi o exemplo que eu dei para vocês aqui do PAN, o PAN consegue fazer isso para encaminhar para o hospital. Um postinho de saúde, não, tá? E oferecer oxigênio se estiver disponível. Essa criança que vai estar com pneumonia grave, provavelmente ela vai estar com uma saturação abaixo de 90%. Se tem saturação abaixo de 90%, a gente tem que oferecer oxigênio, tá? De 2 a 3 litros por minuto, não precisa ser em um volume muito alto. A gente faz aí no volume inicial de 2 a 3 litros por minuto e vai verificando se tem melhora ou não clínica, ok? Beleza, isso foi para pneumonia grave. Como que a gente faz para classificar, então, essa criança como pneumonia? Se é uma criança que apresentou respiração rápida, tá? Então, é o Joãozinho chegou consciente, tá bem, né, está falando, não tem nenhum sinal geral de perigo, a gente não verificou tiragem subcostal, nem estridor, mas a gente, quando fez a contagem da frequência respiratória, verificamos que Joãozinho, que tem 2 anos de idade, né, ele tem 60 de respiração por minuto, 60 incursões respiratórias por minuto. Opa, então o Joãozinho tem respiração rápida. O Joãozinho tem tosse ou dificuldade para respirar e ele apresentou respiração rápida. Então a classificação dele é pneumonia, tá? Mas a gente precisa lembrar que o Joãozinho não apresentou nenhum outro sinal de gravidade, tá? Se o Joãozinho tivesse apresentado respiração rápida, tivesse letárgico, né, e tivesse tiragem, por exemplo, a classificação dele já seria pneumonia grave, porque ele já apresentou um sinal geral de perigo e teve tiragem subcostal, ok? Agora, se ele não apresentou nenhum outro desses sinais e sintomas, só respiração rápida, aí a gente classifica como pneumonia. Então, qual vai ser o tratamento recomendado? Vamos dar um antibiótico recomendado, né, para que ele faça o tratamento por 7 dias por via oral. Então, a criança que tem respiração rápida apenas, tem a classificação de pneumonia, a gente não manda para o hospital, galera. A gente não vai superlotar a clínica de hospital sem necessidade a princípio, tá? Então, o primeiro tratamento é por via oral, em casa. Faz uso do antibiótico por 7 dias, tá? Faz orientação para aliviar a tosse com medidas caseiras, né? A gente tem que orientar a fazer inalação, tá? Hidratar bastante essa criança, tá? Informar a mãe sobre os sinais gerais de perigo que devem fazer com que ela volte para a unidade o mais rápido possível. E a gente obrigatoriamente marca esse retorno para 2 dias, para avaliar
dentro de 48 horas que começamos o tratamento com antibiótico por via oral, essa criança teve melhora ou piora? Se essa criança teve piora do estado, a gente vai ter que encaminhar ela para o hospital, ok? Se ela teve uma melhora, né? Se não teve uma piora do quadro clínico, continuamos tratando com antibiótico em casa, ok? Até finalizar o ciclo desse antibiótico, que é no mínimo de 7 dias. Pode ser que seja necessário por 14 dias, né? Mas, a princípio, o ciclo inicial são de 7 dias. E não tem pneumonia. Como que a gente classifica uma criança quando não tem pneumonia? Quando ela não tem nenhum dos sinais sugestivos para pneumonia. Professora, mas ela tem tosse ou dificuldade para respirar. Ok, mas ela não tem respiração rápida, ela não tem nenhum sinal geral de perigo, ela não tem tiragem, ela não tem estridor, ela não tem sibilância, nada, tá? Então, se ela não tem nenhum sinal que pode ser característico de pneumonia ou doença grave, então a gente classifica como não é pneumonia. A criança pode estar com uma inflamação de garganta, ok? Então, isso não é o fim do mundo, tá? Ou ela pode ter uma rinocinusite, tá? Isso pode ser indicativo de outras doenças. Vamos orientar o quê? Então, professora, ótimo, se a criança não tem pneumonia, ela não tem nenhum problema respiratório grave, então a gente manda ela embora e tchau, sem orientação nenhuma. Não. Se não tem pneumonia, a gente tem que orientar, porque a criança tem tosse ou dificuldade para respirar, ela tem algum sinal, né? Então, a gente vai orientar para que a mãe continue com, faça o alívio da tosse com medidas caseiras, a gente informa os sinais gerais de perigo, pede para retornar em 5 dias se essa criança não tiver melhora da tosse, tá? E é muito importante a gente perguntar o tempo dessa tosse. Por que que lá nas perguntas nós fazemos, né? Há quanto tempo a criança vem tendo tosse? Se a criança estiver tendo tosse por mais de 14 dias, pessoal, temos que investigar, tá? Porque isso pode ser uma tuberculose, coqueluche, algum outro problema grave de saúde que tem que ser tratado, ok? Bom, antes de falar da sibilância, eu vou falar do problema de ouvido e dor de garganta, porque o tratamento é feito basicamente com os mesmos antibióticos que é feito para criança que tem pneumonia ou pneumonia grave, ok? Aí depois a gente fala, por último, da sibilância. Então, o que a gente falou é para criança com tosse ou dificuldade de respirar, certo? A criança pode ter também, né, problemas de ouvido ou dor de garganta, que é o que a gente vai falar, tá? E isso está relacionado ao sistema respiratório, certo? Infecção de ouvido é um problema de via respiratória superior, tá? As otites. A otite, galera, é muito comum em crianças a partir de 3 anos de idade, tá? É muito comum criança chegar em serviço de saúde com dor de ouvido, a famosa otite, tá? Então, para criança que tem problema de ouvido, então a mãe vai chegar e vai dizer, meu filho está se queixando de dor de ouvido, não sei o quê, ou eu vi que tem uma secreção saindo do ouvido, né? Então vamos perguntar para essa mãe sobre a dor de ouvido dessa criança. Quanto tempo essa criança está com dor de ouvido? É uma coisa importante para que a gente pergunte, ó, tá vendo? Tem secreção no ouvido? Se houver secreção no ouvido, há quanto tempo em dias essa criança está tendo essa secreção, tá? Vamos observar e palpar esse ouvido. Observamos se tem secreção purulenta no ouvido e vamos palpar aqui, tá, atrás do ouvido, para verificar se tem o quê? Se tem tumefação, se tem inchaço, né? E se esse inchaço é doloroso. Gente, se a criança tiver com um inchaço, só o fato de você encostar os dedos, ela já vai se esquivar, porque dói, tá bom? Então, é isso que a gente avalia, né, na criança com problema de ouvido. Vamos verificar como seria a classificação, tá? Vamos começar de baixo para cima aqui. Se não tem dor de ouvido e não foi notada que não tem nenhuma secreção purulenta nesse ouvido, qual que é a classificação? Não há infecção do ouvido, tá bom? E não tem nenhum tratamento adicional. Não tem infecção no ouvido, tudo ótimo, maravilhoso. Agora, se a gente verifica que tem secreção purulenta no ouvido, tá? E a mãe fala que essa secreção está saindo já tem mais de 14 dias, né? 14 dias ou mais dias do que isso, a classificação vai ser infecção crônica do ouvido, tá? Então, ela não tem dor aqui, ok? Mas ela tem uma secreção purulenta visível desse ouvido há 14 dias ou mais. Então, a classificação é infecção crônica do ouvido.
O que a gente vai fazer? Secar esse ouvido, tá? Com uma gazezinha, pedir o retorno para 5 dias e orientar os sinais gerais de perigo para um retorno imediato, tá? Possível, se a criança tiver dor no ouvido, tá? Se ela tiver dor no ouvido, aí a gente já classifica como possível infecção aguda de ouvido. A gente dá um analgésico se essa criança tiver dor, prescreve esse analgésico, marca o retorno em 2 dias para a gente verificar como essa criança está evoluindo e também orienta os sinais gerais de perigo para retorno imediato, tá? Agora, se é uma criança que tem secreção purulenta visível no ouvido há menos de 14 dias, tá? Ou quando a gente avalia pelo otoscópio, verifica que tem alteração nesse ouvido, aí é uma infecção aguda no ouvido, tá? Tá bom? Então, tem secreção purulenta visível no ouvido há menos de 14 dias, então a infecção é aguda, tá? No ouvido, porque ela tem secreção, ela não tem somente dor, ela pode ter dor e pode ter essa secreção purulenta, e a mãe fala que tem 2 dias que está saindo essa secreção, né? Então aí já não é uma infecção crônica, é uma infecção aguda, por conta dos dias, tá? Para vocês entenderem o conceito de crônico, quando a gente fala de crônico aqui no IDP, quando for um evento que acontece por menos de 14 dias, vai ser um evento agudo. Se for um evento que acontece acima de 14 dias, né, 14 dias ou mais, aí já passa a ser um evento crônico, ok? Então, aqui nesse caso, a gente classificaria como infecção aguda no ouvido, daríamos o quê? Um antibiótico recomendado por 8 dias, a gente vai falar qual é esse antibiótico, analgésico para diminuir a dor, orientaríamos a mãe a fazer secar esse ouvido com uma mecha de gaze, né, se houver secreção, marcamos o retorno para 2 dias e orientamos os sinais gerais de piora, tá? Aí é que está o X da questão. Se essa criança tiver, nós não falamos que temos que avaliar a tumefação atrás do ouvido, que é na região do mastoide? Então, se a criança tiver tumefação ou vermelhidão dolorosa atrás dessa orelha, aí a gente já classifica como mastoidite, tá? Professora, mas então é só se ela... Gente, pode ser uma criança que chegou para nós e ela tá reclamando de dor de ouvido, ela tem secreção há 2 dias e ela tá com tumefação. Se ela tiver tumefação no mastoide, uma tumefação dolorosa, a gente já vai classificar como mastoidite, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Dá a primeira dose de antibiótico recomendado, dá um analgésico e refere urgentemente para o hospital. Por que referimos urgentemente para o hospital? Pessoal, essa criança com mastoidite pode evoluir para uma meningite, tá? Bacteriana. Meningite mata. Então, infecção de ouvido não é uma coisa boba. Infecção de ouvido é uma coisa importante, principalmente quando tem secreção purulenta nesse ouvido, tá? Porque isso pode levar a uma meningite, pode levar a sequelas graves para essa criança, até o óbito, ok?